Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, o meu, o teu, o nosso programa, a mensagem do sétimo anjo. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a graça e a misericórdia, meu Deus. Então oremos todos, orem juntamente comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Pai, nos reunimos em Tua santa presença, Senhor, ao redor da Tua bendita palavra, para juntos nós oferecermos o nosso louvor, o nosso culto, a nossa gratidão ao Senhor. Nós pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos a direção do Senhor, pedimos a inspiração divina para mais este trabalho e que todos sejam abençoados e o nome do Senhor, então, seja glorificado e honrado através dos Teus filhos. Nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Graças a Deus. Muito bom, irmãos. A escritura que nós vamos ler está no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 24. Livro de Salmos, capítulo 24, e nós começaremos com o versículo 1. E enquanto os irmãos procuram nas vossas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações diárias, não é? Este programa, ele é publicado diariamente de segunda a sábado, no horário das 18 horas, aqui por este canal, a mensagem do Sétimo Anjo. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, Estado de São Paulo. Os nossos cultos nesse endereço são realizados todas as quartas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 18h30. E todos vocês de Santa Bárbara e adjacência estão convidados a estarem conosco e adorarem juntamente conosco. Na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo também, na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse endereço também é no estado de São Paulo. Os nossos cultos são realizados ali todas as quintas-feiras, às 19 horas, e todos os domingos, às 8h30 da manhã. E todos vocês da região metropolitana de Campinas estão convidados a participarem conosco e adorarem ali juntamente com os filhos de Deus. E nós também temos os canais de WhatsApp, as contas, né? E você também pode ser participante se desejar. Nós temos 3 canais de WhatsApp onde nós retransmitimos toda a publicação deste canal. Se o irmão ou a irmã desejar ser participante de um dos canais, então é só deixar o teu número aí e o teu nome e manifestar o teu desejo de ser participante, não é? Isso é muito importante, é muito bom, porque facilita mais para aqueles que desejam assistir todos os dias, participar dos cultos todos os dias, não é? Porque é só entrar no seu WhatsApp e já o programa está ali, já foi enviado, porque eles são enviados simultaneamente quando eles são publicados. E ainda em tempo nós pedimos aos irmãos que não são inscritos que inscrevam-se neste canal, para que então o YouTube possa impulsionar os nossos vídeos. Quando você estiver assistindo, você clique no gostei também, que é muito importante, e inscreva-se no canal, porque assim então nós iremos alcançando mais e mais pessoas, irmãos preciosos que amam a mensagem do profeta de Deus, que amam a bendita palavra do Senhor, e todos nós estaremos juntos, conectados em companheirismo, né? Muito bem, dito todas estas coisas, agora nós vamos para a leitura. Conforme nós anunciamos, Salmo de número 24 e versículo 1. Vamos aqui então. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos
e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra, não é? E então, como nós já tínhamos aqui anunciado, aliás, nós terminamos a mensagem ouvi, mas agora vejo. Então agora nós vamos dar início à mensagem tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da vontade de Deus. Esta mensagem, este sermão, foi pregado pelo profeta William Branham em Shreveport, Louisiana, nos Estados Unidos. E foi pregado no dia 27 de novembro de 1965. E os créditos da tradução desta mensagem são do Tabernáculo da Fé de Goiânia, Goiás. E nós vamos então aqui ao primeiro parágrafo, conforme nós dissemos que vamos começar então uma mensagem que ainda não tínhamos estudado, né? Ministros, irmãos, e vocês, amigos aí, digo que é um privilégio estar aqui esta manhã com uma introdução como esta. Ora, eu não sei como vou viver à altura disto. Porém, somente assentados ali conversando, o irmão Noel e eu, não creio que alguma vez tenha conhecido uma pessoa extremamente... todos somos feitos em moldes diferentes, mas pelo mesmo Deus. Isso é bom, né? Todos somos diferentes uns dos outros, tanto no físico, na fisionomia, como nas maneiras, em seus comportamentos, né? Todos somos diferentes um do outro, mas todos nós fomos feitos pelo mesmo Deus. Deus nos fez assim diferentes um do outro, né? Mas naturalmente todos devemos ser cristãos. Como o irmão Jack Moore, ele certamente tem sido... o irmão Noel estava dizendo há pouco, desde que vim estar aqui com ele, esse é seu genro, e como ele tinha aprendido a amá-lo e a respeitar sua sabedoria e coisas mais.
Isso é muito bom, não é? Um sogro que tem sabedoria suficiente para ensinar o genro, para respeitar também, não é? Não é somente o genro que deve respeitar o sogro, mas o sogro também deve respeitar o genro. E então o irmão Noel, genro do irmão Jack Moore, estava dizendo que ele era um homem muito sábio e ele sempre naturalmente o respeitou, não é? E isso, eu posso dizer amém a isso. As muitas coisas agradáveis, ocasião que temos tido juntos, e ele e eu, e o irmão Brown, o irmão Balder, aqui, finos homens de Deus, que eu realmente amo de todo o coração. E à medida que vejo que não estamos ficando nada mais jovens, porque isso seria impossível, não é? Nós irmos passando os nossos anos e irmos ficando cada vez mais jovens. Mas, na verdade, no espírito, nós estamos ficando jovens, né? Graças a Deus. Bem, eu simplesmente me lembro do tempo agora, observando-nos, como mudamos desde cerca de 20 anos, cruzando os desertos e assim por diante, juntos como homens mais jovens, mas sabendo perfeitamente que há uma terra onde nunca envelheceremos. Nós nos encontraremos lá novamente algum dia. Então, porque é claro que ficando cada vez mais velhos, não é? O tempo vai passando cada vez mais e o caminho, o rumo que nós estamos é um dia partirmos desta terra. Um pode ir primeiro, o outro pode ir depois, mas todos irão. Mas só que tem uma coisa, isso não será o fim para nós, porque um dia nós nos encontraremos novamente naquela terra. Aleluia! Ontem à noite, quando estava saindo do tabernáculo, havia uma pequena dama deitada lá atrás de uma maca. E ela disse: Irmão Branham, anos atrás, acho que ela tinha estado paralisada. Ela disse: o irmão me disse que não me lembro agora de qual foi o comentário da mulher. Algo assim, espero não citá-lo erroneamente. Disse que esta aflição que eu tive seria como um propósito. É bom nós observarmos esses detalhes. Muitas vezes nos vem uma aflição e nós nem sempre sabemos por quê. Por que estou passando por isso? Não é? Mas às vezes aquilo tem um propósito benéfico. Então ela estava dizendo isso ao irmão Branham, né? Muitas vezes as aflições que nós passamos têm um propósito ou algo assim, que ela teria um bebê. Então ela não sabia que teria um bebê, mas ela estava passando por algumas aflições e era isso que ia acontecer, né? E ela, nessa ocasião, não podia compreender como isso seria feito. Ali se encontrava um jovem de boa aparência. Ele disse, abre aspas, eu sou o bebê que ela teve.
Fecha aspas. Amém? Então a irmã estava dizendo ao irmão Brana que às vezes nos sobrevém uma angústia, uma aflição, e a gente não sabe o motivo daquilo, qual é o propósito daquilo, não é? E é que ela teria um bebê. E depois esse bebê nasceu, os anos se passaram e o rapaz disse: eu sou aquele bebê, já jovem, não é? Não sei que idade, mas jovem já. Disse: eu sou o bebê que ela teve. E tantas coisas têm acontecido ao longo da estrada, nós nem mesmo temos tempo aqui para conversar sobre o assunto. Nós teremos do outro lado. E esta sede local dos homens de negócio, eu não pertenço a nenhuma organização. O profeta disse: eu não pertenço a nenhuma organização, nenhuma denominação, não é? Como suponho que todos vocês sabem, mas este é o único grupo ao qual estou conectado e trago um cartão de companheirismo. Eu digo a verdade para os irmãos, eu não sabia que o irmão Brana tinha um cartão de companheirismo com os homens de negócio do Evangelho Completo. Ele disse: eu nunca pertenci a nenhuma organização religiosa, mas eu tenho companheirismo com esses irmãos, né? Então, eles são interdenominacionais, são apenas homens de negócios. Eles têm sido de grande valor para mim e para o tipo de ministério que o Senhor nosso Pai me deu. Não é exatamente que eu não goste da organização. É simplesmente um ministério que me foi dado. Então, o profeta de Deus sempre ele estava corrigindo, reprovando as organizações religiosas, né? Mas ele disse: só que esses irmãos dos homens de negócio do Evangelho Completo, eles são interdenominacionais. Eles não são uma denominação. Então é bom que se frise essa diferença, né? Eu não gosto de falar mal de ninguém, ele está dizendo. Não é que eu estou contra quem quer que seja. É que eu tenho que cumprir o ministério que Deus me tem dado. E se não for leal a esse chamado, então serei uma pessoa desleal a Deus. E estou pensando, pouco antes de sair de Tucson, talvez muitos de vocês tenham estado lá. Um dia eu estava em Los Angeles, falando a uma sede local. E eu tinha censurado severamente a organização. Talvez de modo um pouco áspero. Eu não tive a intenção de ser assim. Se minha intenção fosse maldosa, então eu seria um hipócrita. Então ele está dizendo aqui que ele foi severamente, ou seja, ele corrigiu severamente o sistema organizado. Porque o sistema organizado tira a liderança do Espírito Santo daquele lugar. E a denominação, a organização, é um sistema organizado. Mas ele acabou de dizer que os homens de negócios do Evangelho Completo
eles não eram um sistema organizado denominacional, não é? E então ele estava dizendo que ele corrigiu severamente a denominação, mas não é porque ele tivesse qualquer coisa contra ninguém ou contra alguém. É que ele tinha um ministério a ser cumprido, dado pelo Pai Celestial, não é? Porque se ele fizesse isso de uma forma a maltratar as pessoas, a odiar as pessoas, ele disse, então eu seria um hipócrita. Não estaria fazendo o que Deus quer que faça. Eu estaria sendo um hipócrita. Não se deve fazer isso. Não. Isso é somente perturbar alguém. Mas eu tinha falado acerca de uma árvore que vi no quintal do irmão Sherrod. Ela tinha cerca de 5 diferentes tipos de fruto. Essa árvore que estava no quintal do irmão tinha 5, não é? Aqui, 5 diferentes tipos de fruto nela. E eu disse, nunca na minha vida vi uma árvore como essa. Era tinha toranja, tinha limões, tinha tangerina, poncã, laranjas, tudo crescendo na mesma árvore. Bem, eu disse, seguramente não entendo isso. Que tipo de árvore é? É uma laranjeira. E eu disse, bem, essa toranja? Disse, sim. Eu disse, como poderia? Disse, isso foi enxertado. E eu disse, entendo. Ele disse, todas são de uma espécie cítrica. Então, a natureza das árvores era natureza de árvore cítrica. Então, todas elas estavam enxertadas no mesmo tronco. Se nós fôssemos nos demorar um pouquinho aqui para nós meditarmos, que o tronco, o Senhor Jesus Cristo disse assim, eu sou a videira verdadeira e vocês são os galhos, são os ramos. Então, ele era o tronco e os demais eram os galhos, né? Aí ele disse, qualquer galho que não der fruto é cortado e lançado no fogo, não é? Então, vejamos aqui no exemplo da árvore cítrica. Jesus veio ao mundo para pregar o evangelho do reino, para salvar as almas, né? E as igrejas, todas elas fazem parecido, fazem a mesma coisa. Então eles também se reúnem e abrem suas congregações justamente para pregar o evangelho do reino. Acontece que a natureza é cítrica, é o mesmo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas ocorre que cada galho tem a sua natureza própria. Então, cada galho, ele sobrevive da vida do tronco. E a vida do tronco é o Senhor Jesus Cristo. O tronco é o Senhor Jesus Cristo. Então, você reparou que a natureza, ou seja, a espécie, melhor dizendo, né? A espécie é cítrica quanto todas, seja toranja, ou tangerina, ou poncã, ou laranja, todas são de natureza cítrica.
como as igrejas também são de natureza religiosa, são de natureza evangélica, mas, ou seja, natureza não, espécie, né, aqui, de espécie evangélica, espécie religiosa, mas ocorre que o tronco, que é o Senhor Jesus Cristo, tem uma natureza original. Uma natureza original está no tronco. E todas as demais que têm a mesma espécie sobrevivem da natureza, da vida que está no tronco. Isso é importante nós observarmos, não é? E qualquer árvore que seja de uma espécie cítrica pode ser enxertada. Eu disse, compreendo. Então comecei a gritar um pouquinho. Vocês sabem, porque sou nervoso e emotivo. Assim, ele disse, que aconteceu? E ele disse, bem, eu só estava pensando acerca de algo. E eu disse, agora quero lhe fazer uma pergunta. Eu disse, agora, no ano que vem, quando florirem, não serão laranjas, pocãs, toranjas, limões, serão todas laranjas, porque estão em uma laranjeira, não serão? Então o irmão Brana é que fez essa pergunta, não é? Então no ano que vem, quando chegar o tempo das árvores frutificarem novamente, então todos os galhos vão produzir laranjas, não é? Ele disse, não, os galhos não vão produzir laranja, o tronco continua sendo laranja, mas os galhos não vão produzir laranjas, por causa da espécie que está nele, né? Não, não, não. Cada galho dá de si próprio. Disse, entendo. Deste modo, isso ainda estava parecendo realmente bom, porque eu sou... vocês sabem que eu, naturalmente, eu tenho diploma de Harvard e de todas estas outras universidades. Vocês sabem, de modo que eu sou... Observe a natureza. Essa é a melhor universidade que já encontrei. Então ele brincou aqui, ele fez um pouco de humor, não é? Ele disse, eu sou formado na faculdade Henry Ford, né? E também sou formado em demais faculdades, né? É por isso que eu sei de todas as coisas. Mas isso ele estava apenas brincando e fazendo um pouco de humor, porque ele nunca foi em universidade nenhuma. Aí ele continuou, mas eu digo para vocês que eu nunca conheci ainda uma universidade melhor do que a natureza. A natureza é a maior e melhor universidade, não é? Que foi a melhor que eu encontrei. A universidade do Criador. Portanto, à medida que observo isso, eu obtenho meus sermões. Ele está dizendo aqui, eu não vou obter os meus sermões lá nos bancos de vernizes, né? Nas cadeiras almofadadas das universidades religiosas, não, né? Eu obtenho os meus sermões na universidade de Deus, do Pai.
pela maneira como vejo a natureza atuando. E eu disse: bem, isto me faz sentir realmente bem. Ele disse: que aconteceu? Eu disse: acabei de pensar acerca de algo. Assim, nesse dia eu estava pregando sobre isso e eu disse: agora vejam vocês, quando a igreja começou, ela era Jesus disse: eu estava pregando sobre João 15. Eu sou a videira e vós as varas. E toda vara que não dá fruto será cortada, queimada, e alguém implicando seriamente comigo a esse respeito, disse: veja, eu achava que uma vez que se fosse verdadeiramente cheio do Espírito Santo e salvo, o Senhor disse que não se poderia afastar disso. Então, essa determinada pessoa replicou ao profeta, não é? O que ele havia dito. Então, a pessoa disse: eu pensei que o Senhor havia dito que se a gente receber o Espírito Santo e está firme na fé, em outras palavras aqui, então jamais a pessoa perderia isso. Parágrafo 21. Isso mesmo. Ele disse: o que me diz disso? Eu disse: agora o Senhor está falando de um assunto diferente. Ele está falando de frutificação ali, não da videira. Ele está falando de frutificação, não da vida. Ele disse: bem, simplesmente corte os galhos da árvore de modo que ela cresça e dê fruto. Ele disse: e eu disse: agora veja, esta árvore, quando ela começou, era toda genuína, cristãos da Bíblia. E então adiante veio um galho chamado luterano. Depois veio um outro galho chamado metodista. E depois veio um outro chamado batista. E depois veio um outro chamado presbiteriano. Então, limões e tudo mais. E eu disse: veja, isso prospera no nome de cristianismo. Mas isto está vivendo desta árvore, mas está produzindo de sua própria espécie. Isso aqui é bastante profundo, mas já não é novidade assim tanto para nós, não é? Ela está ligada ali ao tronco e ela está usufruindo da vida do tronco. Mas a espécie deste galho vai produzir o fruto segundo a sua espécie. É o caso que acontece com as igrejas. Por que que existem tantas igrejas e uma Bíblia só para todas as igrejas? E por que que umas são diferentes das outras? Porque não somos todos uma só, né? Então vamos terminar o parágrafo aqui. É espécie denominacional. Está vendo? Mas eu disse: se nesta laranjeira mesma alguma vez brotar outro galho, ele produzirá laranjas como fez no princípio. Amém. Nós chegamos aqui ao final desta programação, não é? Nós vamos agradecer ao Senhor e, se Ele permitir, nós voltaremos e daremos continuidade aqui, não é?
Isso depende dele dizer que sim. Então nós vamos agora orar. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por esses ensinos tão profundos que nós estamos aprendendo, ó Pai, não em faculdade religiosa, não em bancos de verniz, como foi dito antes, e também não em assentos almofadados, mais sofisticados. Não é lá que nós aprendemos essas coisas. Nós aprendemos essas coisas através da mensagem profética que Deus tem nos enviado. Senhor Deus, abençoa meus irmãos, minhas irmãs, cura os doentes, liberta os oprimidos, repreende, Senhor Deus, as enfermidades, dá vitória a cada um, Senhor, ajuda nas necessidades, os lares, as famílias, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, ficamos por aqui hoje. Se Ele permitir, nós estaremos de volta em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus, na graça soberana e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.